Olá, prazer em reencontrá-los. Vamos dar sequência na nossa matéria de Ética e Estatuto da Advocacia. Hoje é o segundo encontro destinado a essa matéria. No primeiro encontro, colocamos informações sobre atividades privativas de advocacia, abrimos o Estatuto da Advocacia, abrimos o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e também colocamos informações lá no primeiro encontro. Se você não estava, verifique o que foi dado no primeiro encontro, tema importante. Também falamos sobre mandato judicial, procuração, relações com o cliente. Abrimos tanto o Estatuto da Advocacia, como o Regulamento Geral, como também trabalhamos com informações no novo Código de Ética. Nesse segundo encontro, vamos falar sobre inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, inscrição na OAB. Vamos falar também sobre sociedade de advogados, um tema importante para a sua prova. E também vamos relembrar, para aqueles que já estudaram, informações sobre advogado empregado. Então, 3 temas iremos discutir nesse encontro. Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sociedade de advogados e advogado empregado. Vamos começar com a inscrição. Inscrição na OAB. Onde que trabalhamos? Onde que eu busco informações quando eu trabalho com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil? Na verdade, eu busco informações no Estatuto da Advocacia, principalmente no Estatuto, artigo 8º do Estatuto ao artigo 14. Vamos na tela, vou colocar para quem gosta de acompanhar. Então, inscrição na OAB, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Como eu disse, eu sei que tem gente que gosta de acompanhar, alguns fundamentam no caderno. Aqui eu vou resumir, eu vou buscar informações no artigo 8º ao artigo 14 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 8º ao artigo 14 do Estatuto da Advocacia. Muito bom. E qual é a forma que eu acho que é mais fácil de você relembrar, a forma que eu acho que é mais fácil de você acertar questões na sua prova quando encontramos questões sobre inscrição? A forma mais fácil é você partir comigo dos requisitos da inscrição. Quais são os requisitos necessários para você obter a sua inscrição na OAB? Quais são os requisitos necessários para você obter a sua inscrição principal na Ordem dos Advogados do Brasil? Eu vou colocar aqui com a caneta vermelha e eu vou repetir várias vezes. Então, requisitos para obter a inscrição principal. Recorda comigo, vamos na tela. Requisitos para obter a inscrição principal. Primeiro, capacidade civil. Capacidade civil. Segundo, diploma ou certidão, capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em curso de direito, capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em curso de direito, título de eleitor, quitação com serviço militar, título de eleitor, quitação com serviço militar. Próximo requisito, aprovação no exame de ordem. Aprovação no exame de ordem, acredita, você está estudando, você vai passar, tá bom? Quando eu falo nesse requisito, tem gente que trava, para com isso. Aprovação no exame de ordem, lembra que você está no Damásio e você vai passar. Próximo requisito, não exercer atividade incompatível com a advocacia, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Outro, idoneidade moral, e, por fim, prestar compromisso.
Não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso. Esses são os requisitos necessários para você obter a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, inscrição principal. Eu falo o seguinte, quando a questão aparece em requisito, geralmente a questão coloca nos requisitos para obter a inscrição principal, como advogado. Não é usual, mas pode aparecer na sua prova e você tem que acertar a questão. Não é usual aparecer na prova quais são os requisitos necessários para obter a inscrição como estagiário. Isso não é comum, mas tem fundamento e pode aparecer no seu exame também. Como que eu vou estudar essa matéria com você? Daí você vai guardar os dois de uma forma muito simples. Eu vou colocar aqui com a caneta azul no quadro um E de estagiário, ao lado de cada um desses requisitos. E você, o pessoal que está aqui, o pessoal que acompanha nas unidades, o pessoal que acompanha online, você vai responder para mim se é ou não é um requisito para obter a inscrição de estagiário. Tá bom? Então responde para mim, voltamos no quadro. Capacidade civil, deixa eu pegar a caneta azul. Capacidade civil, estagiário tem que ter capacidade civil, sim ou não? Sim. Pessoal, claro que sim. Então você coloca um E ao lado de capacidade civil, é um requisito para obter a inscrição de estagiário. Diploma ou certidão de graduação em curso de direito é requisito para obter a inscrição de estagiário? Claro que não. Se você tem o diploma, você presta o exame e obtém a inscrição principal. Título de eleitor e quitação com serviço militar? Claro que sim. Título de eleitor e quitação com serviço militar, claro, também são requisitos para obter a inscrição de estagiário. Só uma coisa, quando falamos em título de eleitor e quitação com serviço militar, isso, logicamente, para os brasileiros. Então, título de eleitor e quitação com serviço militar para os brasileiros. Muito bem. Aprovação no exame de ordem. Estagiário tem que ser aprovado no exame de ordem? É o que faltava, né? É claro que não. A aprovação no exame de ordem não é requisito para obter a inscrição de estagiário. Não exercer atividade incompatível? Sim. Estagiário também não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. Estagiário não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. Idoneidade moral. Estagiário tem que ser idôneo? É claro que sim. Estagiário também tem que ser idôneo. E prestar compromisso também é requisito para obter a inscrição de estagiário. Então você, logicamente, exclui diploma e aprovação no exame de ordem. Eu acho que fica muito fácil. Não é uma questão usual. Se aparece no seu exame, eu tenho certeza, eu fico tranquilo que você consegue acertar. Vamos conversar um pouquinho a respeito desses requisitos. Vou apontar aqui no quadro mesmo. Eu falei para vocês, já nos nossos encontros anteriores, que... Vamos conversar. Que hoje eu coloco como sendo necessário que você verifique os exames anteriores. Responda questões, que é para ter aquela noção exata de como é que você vai encontrar na prova. Vem cá um pouquinho. Só que eu sei que nem todos vão responder questões. Então, vocês perceberam o que eu faço? Já que eu tenho certeza, eu sei que nem todos vão conseguir responder questões em casa, eu trago as questões para cá. Que é para você ter a noção exata como é que aparece na prova. A última questão de requisito, a última questão direta de requisito que estava no exame de ordem, estava falando em diploma ou certidão de graduação em curso de direito. A última questão estava diploma ou certidão. Sinceramente, eu fiquei muito surpreso quando a questão foi exigida aqui pela AGV. E eu explico por que eu fiquei surpreso. Porque sempre que eu falo diploma ou certidão de graduação, eu coloco isso como sendo algo extremamente óbvio. É claro que você vai apresentar o seu diploma ou a certidão de graduação. Mas por que a OAB traz essa possibilidade? Na falta do diploma, eu posso apresentar uma certidão de graduação. Por que a OAB traz essa possibilidade? Porque ela sabe que muitos concluem a faculdade e demoram 1 ano para receber o diploma. Isso acontece. Aí você vem para o Damásio, você estuda, você é aprovado, você vai passar na prova. Você vai esperar 1 ano para dar entrada na sua inscrição? É claro que não. Então, por isso que ela fala, na falta do diploma, você pode apresentar uma certidão, logicamente com o histórico escolar, que vai comprovar aqui a conclusão do seu curso para dar entrada na sua inscrição.
Na foto do diploma, eu posso apresentar a certidão com histórico. Foi a última questão direta que apareceu aqui na prova. Alisson, e a penúltima questão? Já que eu falo que é importante verificar como cai. A penúltima questão, volta um pouco mais. Falou em prestar compromisso. Prestar compromisso. Eu tenho até vergonha de falar, mas se apareceu no exame, eu tenho que falar. A GV questionou o seguinte: se prestar compromisso é um ato personalíssimo. Aí eu pergunto para você, pergunto para todos que estão aqui. O que é um ato personalíssimo? É um ato personalíssimo, é um ato que só você pode praticar no seu lugar. Ok? Um ato personalíssimo é um ato que só você pode praticar no seu lugar. Alguém tem dúvida que prestar compromisso é um ato personalíssimo? Claro que prestar no OAB é um ato personalíssimo. Só você pode prestar compromisso no seu lugar. E eu já falei para muitos aqui, que esse é o dia mais legal do ano. O dia que você presta compromisso é o dia que você vai receber a sua carteira. Fecha o olhinho, visualiza isso. Então você caminhando para o OAB para receber a carteira, aí você vai, você canta o hino, você presta o compromisso, você recebe a sua carteira, você abraça todos que estão por lá. É aquele dia que você vai sair à noite para comer pizza com o pai, com a mãe, para comemorar. Esse é o dia que você presta o compromisso, é o dia mais legal do ano. É a última pizza que teu pai paga. Fique sabendo disso, tá bom? Fique sabendo disso. Porque a partir daí, meu amigo, com essa carteira no bolso, pressupõe que quem paga a conta é você. E fique sabendo que não é só seu pai que vai achar assim, não. O seu sogro também vai achar dessa forma. Então, isso não me falaram, eu estou falando para você. Você vai passar na prova, eu tenho certeza, é isso que você quer, você vai conseguir. Você vai passar na prova, eu não dou mais 2 anos, você vai casar. Tá? Você vai casar. Por que 2 anos? Porque em 2 anos você inventa aí uma pós, um mestrado, para você ganhar um tempinho, depois é forca. Você não consegue mais, tá? Eu falo isso para alguns amigos que há 8 anos prestam a prova e não passam. Eles botaram na balança o que é mais importante. Então, fica aí a seu critério. Eu vejo quanto isso é importante para você e pense nas consequências depois. Mas vamos lá. Prestar compromisso é um ato personalíssimo. Eu só coloquei dessa forma para você guardar. Eu tenho certeza que você guardou. Os demais requisitos. Vamos no quadro. Capacidade civil. Não tem dúvida? Isso eu não me preocupo. Todos aqui têm sem problema algum. Diploma ou certidão, como já falamos. Título de eleitor e quitação com serviço militar para os brasileiros. Título de eleitor e quitação com serviço militar para os brasileiros. A aprovação no exame de ordem. Falamos, acredita, você está aqui para isso e vai dar certo. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Esse requisito me preocupa um pouco. Esse requisito me preocupa um pouco na sua prova. Para dar entrada na sua inscrição, você não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. Hoje, você guarda somente isso, que você não pode exercer atividade incompatível para dar entrada na inscrição. Por quê? Na próxima aula, eu vou discutir com vocês pelo menos uns 20, 30 minutos sobre incompatibilidade. Muitos me perguntam, Alisson, mas quais são as atividades incompatíveis? Eu respondo, na próxima aula falamos com bastante calma isso. Aí o sujeito fala, não, eu quero saber hoje quais são as atividades incompatíveis. Eu falo, olha, as atividades incompatíveis com a advocacia, você encontra no artigo 28 do Estatuto da Advocacia. No artigo 28 do Estatuto, isso não precisa nem anotar agora. No artigo 28, que é um artigo taxativo, vocês encontram quais são as atividades incompatíveis. Que na próxima aula vamos estudar com bastante calma. Só para você ter uma ideia onde que eu estou pisando. Chefes do executivo, por exemplo. Prefeito de um município, governador do estado, um presidente da república, eles exercem atividade incompatível com a advocacia. Se você exerce alguma atividade incompatível, você não cumpre com esse requisito. Ok? E de todos os requisitos, aquele que me preocupa para a sua prova, sinceramente, é esse aqui, ó. Idoneidade moral. Esse me preocupa para a sua prova. E eu explico para você por que esse daqui me preocupa. Os demais requisitos, passeamos por eles sem problema algum. Eu expliquei para vocês as últimas 2 questões
que encontramos nesse ponto da matéria. Idoneidade moral, cuidado se isso aparecer no seu exame. Mesmo quem nunca prestou o exame, alguns aqui já prestaram, mas mesmo quem nunca prestou, responde para mim. Você acha que a questão de ética na sua prova vai aparecer da seguinte forma? Você acha que eles vão perguntar: oi, candidato, tudo bem? Responde para mim. Para você obter a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, você precisa ser idôneo? Alternativa A, sim. Alternativa B, não. Alternativa C, quem sabe? E alternativa D, nenhuma das anteriores. Você acha que é assim que aparece na prova? É claro que não. É claro que não é assim. Então, o que eu vou fazer? Por que eu falo que esse requisito me preocupa? Eu vou mudar o enunciado. Eu vou deixar o enunciado com a cara que você encontra na sua prova. Ao invés do examinador perguntar se você precisa ser idôneo, ele vai colocar um caso prático, um enunciado enorme, e nesse enunciado, então, é aqui em idoneidade moral que eu estou trabalhando. Eu só vou limpar o quadro. Vamos lá. Observação. Idoneidade moral. Idoneidade moral. Então, vamos lá. Ao invés de perguntar se você precisa ser idôneo, como eu disse, vocês vão encontrar um enunciado, como historinha, falando em crime infamante. A questão vai falar em crime infamante. O que eu estou fazendo? Mudando o enunciado. A questão vai colocar que o sujeito ele foi condenado em um crime infamante. Então, a questão vai colocar, a questão de idoneidade moral, vai falar o seguinte, que o personagem citado no enunciado, ele foi condenado em um crime infamante. Onde eu quero chegar, e isso vale a pena você anotar, anota o seguinte, vamos lá. A condenação em crime infamante, é presunção legal, a condenação em crime infamante é presunção legal de inidoneidade. A condenação em crime infamante é presunção legal de inidoneidade. Entenda o que você anotou. Mudamos o enunciado. Ao invés de perguntar se o sujeito precisa ser idôneo para obter inscrição, conta uma historinha que ele foi condenado em um crime. Conta uma historinha que ele foi condenado em um crime infamante. Por quê? Porque está na lei, do jeito que você colocou. Se ele foi condenado em um crime infamante, ele não cumpre com esse requisito. Então mudamos o enunciado. Agora, tem como o examinador complicar a sua questão? Tem. E se ele tem como complicar, eu acho que ele vai complicar sim. Aqui embaixo, você coloca um asterisco, puxa uma flechinha, coloca aí, cuidado, perigo, prestar atenção, pegadinha. Anota o seguinte, eu vou ditar e você vai anotar e depois vamos discutir com base no que você anotou. Anota o seguinte. Mesmo sem ter sido condenado em um crime, mesmo sem ter sido condenado em um crime, se 2/3, mesmo sem ter sido condenado em um crime, se 2/3 do conselho concordarem, o sujeito não obterá inscrição por conta da sua inidoneidade. Mesmo sem ter sido condenado em um crime, se 2/3 do conselho concordarem, o sujeito não
irá obter sua inscrição. O sujeito não irá obter a sua inscrição por conta da inidoneidade. O sujeito não obterá sua inscrição por conta da inidoneidade. Vamos entender o que você anotou? Conseguimos anotar? Conseguimos? Vamos entender o que você acabou de anotar. Então, combinamos o seguinte, estamos ainda iniciando o curso, já tivemos aqui diversos encontros, mas estamos no começo do curso, vamos ter muitos encontros, tá bom? Vamos preencher, o seu caderno vai ficar enorme, fique sabendo disso. Acho que você já percebeu, né? Então, combinamos que vocês estão estudando, vocês vão prestar o exame e vocês vão ser aprovados, sim? Sim, a resposta é sim, com certeza. Vocês vão ser aprovados, vocês vão passar nessa prova, você vai ser aprovado nesse exame. Então, imagina mais uma vez você comparecendo na Ordem dos Advogados do Brasil para dar entrada na sua inscrição. Muito bem. Aí você acabou de sair da OAB, eu falo que aparece por lá o seu melhor amigo. Eu coloco esse exemplo, você não esquece nunca mais. Aparece por lá o seu melhor amigo, visualize o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Eles aparecem por lá. Aí eles falam o seguinte, eles batem no AB. Oi, AB, tudo bem? Tudo bem, pois não. Sabe aquele sujeito que acabou de ir embora? Ele é meu melhor amigo. Ah, que bom, o futuro advogado acabou de dar entrada na inscrição. Então, AB, deixe claro, deixe anotado que ele é meu melhor amigo, tá bom? Ele não foi condenado em um crime. Não foi, eu sei disso. Ele não foi condenado em um crime. Só que ele não é idôneo. Opa. Aí alguém do OAB vai perguntar para o seu melhor amigo. Escuta aqui, você disse que o sujeito é seu melhor amigo, você afirmou que ele não foi condenado em um crime, só que ele não é idôneo? Por que ele não é idôneo? Aí o seu melhor amigo vai expor aqui os motivos. Aí entra o que você acabou de anotar. Mesmo sem ter sido condenado em um crime, se 2/3 do conselho concordarem com o seu melhor amigo, você não vai obter inscrição por conta da inidoneidade. Aí alguns falam, nossa, Alisson, amigo é coisa para se guardar. Nesse caso, embaixo da terra, né? Aí você vai levantar a mão, eu tenho certeza, e vai falar, Alisson, na boa, isso não ocorre. Isso não ocorre quando eu coloco você no exemplo com seu melhor amigo. Eu espero que isso não ocorra, tá? Quando eu coloco você no exemplo com o seu melhor amigo. Mas eu pego situações hipotéticas. Situações hipotéticas para você verificar se isso pode aparecer na prova. Um exemplo, uma situação hipotética que eu pego é a seguinte. A questão fala que o sujeito é um bacharel em direito, ok? Está respondendo um processo porque jogou uma criança de um prédio. Aí ele fala, estou apenas respondendo o processo, eu ainda não fui condenado. Ele presta o exame de ordem e é aprovado. E comparece na OAB para dar entrada na sua inscrição. Nessa situação hipotética que eu citei, alguém tem dúvida que a mídia inteira aparece na OAB? Para falar, escuta aqui, OAB, o sujeito não foi condenado, mas ele não é idôneo por conta disso, disso, disso e mais isso? Bom, se você ligar a televisão, abrir o jornal, ligar o rádio, até que não é tão impossível isso acontecer. Se não é impossível e tem previsão, você pode encontrar uma questão na prova por aqui. Deu para entender? De todos os requisitos, eu me preocupo com o requisito da idoneidade moral. Os demais requisitos, eu tenho certeza que você tem condição de acertar a questão. Sobre os requisitos da inscrição, o pessoal que está acompanhando por aqui, alguém tem alguma dúvida? Pois não, pode falar. Sim, a colega perguntou, mas o OAB não exige aqui uma certidão de antecedentes criminais? Sim. Tanto é que quando você for dar entrada no OAB, ela vai pedir uma certidão para verificar aqui se você tem algum antecedente criminal, que é justamente para verificar se você cumpre com o requisito da idoneidade moral. Tá.
Então, vamos lá. A colega disse, mas o sujeito ele está respondendo o processo e tem alguns crimes que você não vai encontrar, alguns crimes que tramitam, logicamente, em sigilo, que você vai tirar a certidão e não vai constar. Foi essa a observação da colega, não foi? Por isso que colocamos. A condenação em crime infamante é presunção legal de inidoneidade. Então, se o sujeito está respondendo o processo, a princípio, ele pode obter a inscrição, porque ele não foi condenado. É o que colocamos aqui. Tá? Agora, a condenação no crime é presunção legal de inidoneidade. Se o sujeito está apenas respondendo o processo, regra geral, ele não tem aqui limitação. Ele só vai ter a limitação se chegar alguma informação no AB e 2/3 do conselho competente barrarem, como foi o caso que eu acabei de citar. Ok? Pois não, pode falar, Helena. Restrição financeira, o colega levantou, restrição financeira, isso prejudica a inscrição? Não. Tá? Não, de forma alguma. Restrição financeira, não. Senão o número de inscrições ia cair. Não. SPC, Serasa, DV para cá. Não. Isso não implica aqui, não reflete como requisito de inscrição. Pois não, colega. O colega colocou um simples boletim de ocorrência. Pode? Olha, existe a possibilidade, mas vamos ter que observar o quê? Essa notinha que você acabou de anotar. 2/3 do conselho competente deverão barrar, que vão analisar o caso concreto. A presunção legal é a condenação. A condenação em crime infamante, isso é presunção legal. O que sair da condenação vai ter que ser analisado cada caso concreto. Cada caso concreto. Pessoal, vamos dar sequência nesse ponto da matéria. Antes do cancelamento, local da inscrição. Estava recentemente na prova. Local da inscrição. O que quer dizer local da inscrição? Quer dizer onde você vai dar entrada na sua inscrição. Vamos na tela? Então, local da inscrição. Local da inscrição. Onde você vai dar entrada na sua inscrição. Então, vamos desenhar a sua carteira. Você aqui, feliz. Muito bem, sua carteira, sua inscrição como advogado. Você vai dar entrada na sua inscrição no seu domicílio profissional. Então, local da inscrição, domicílio profissional. Local da inscrição, domicílio profissional. Alisson, eu não tenho um domicílio profissional. Na falta ou na dúvida, domicílio pessoal. Local da inscrição, domicílio profissional. Na falta ou na dúvida, domicílio pessoal. Eu não preciso nem falar, para aqueles que já estudaram com a gente, eu não preciso nem falar qual é a pegadinha que você vai encontrar nessa questão na alternativa A. O que você vai encontrar na questão aqui na alternativa A? Vamos no quadro, então. Eu não tenho dúvida que se isso aparecer na prova, na alternativa A eles vão fazer isso. Ó. Eles vão inverter. Ao invés de colocar domicílio profissional na falta ou na dúvida pessoal, eles invertem. Isso é para puxar o tapete de quem não está aqui. Se você inverter, e aqui tudo fica fácil, acredita, tá? Vamos falar um pouquinho. Aqui tudo fica fácil. No dia do exame, parece que as palavrinhas fogem de vocês. Se você inverter essa ordem, a questão estará incorreta. Isso é para puxar o tapete de quem dormiu aqui na questão. Domicílio profissional, na falta, na dúvida, domicílio pessoal. Isso estava recentemente na prova, salvo engano, no exame do final do ano. Alisson, mas o que mais que eu posso encontrar na questão sobre local? Eu encontrei uma questão sobre local, enunciado enorme, típico daqueles que você vai encontrar nas questões de ética, aquele enunciado enorme. A primeira linha do enunciado fala em local da inscrição. O que muitos fizeram? Pularam aqui o restante do enunciado e viram que a alternativa A estava invertido. Aí muitos falam assim, eu lembro, Alisson disse, eu não caio nessa. A alternativa B colocava domicílio profissional, na falta, na dúvida, pessoal. A maioria marcou a alternativa B. Depois, no domingo à noite, comentando, olhando a prova, eu falei, olha, cuidado com essa questão, hein?
A alternativa correta não é a B de bola, não. A alternativa correta é a D. Aí alguns começaram a tremer. Alisson, mas está no meu caderno. Alternativa A, domicílio está invertido. Alternativa B, domicílio profissional. Na falta, na dúvida, domicílio pessoal. O que o examinador fez nessa questão? Ele colocou aquele enunciado enorme. Na primeira linha falou local da inscrição. A maioria prestou atenção naquilo. Só que na última linha da questão, ele colocou o seguinte, vamos na tela, que o personagem que estava envolvido na questão, ele não pretendia obter a inscrição principal. Ele pretendia obter qual inscrição? A inscrição de estagiário. Então, na última linha, ele colocou, olha, ele pretende obter a inscrição de estagiário, viu? Nesse caso, local da inscrição de estagiário. Qual é o local da inscrição de estagiário? Local do curso. Então, cuidado com essa brincadeira. Se vocês encontrarem na prova, e isso seria uma questão fácil, se vocês encontrarem na prova a questão falando em local da inscrição, você para e pergunta no enunciado, qual inscrição que você pretende? Você pretende obter a inscrição principal? Você pretende obter a inscrição como advogado? Ou você pretende obter a inscrição como estagiário? Se for a inscrição principal como advogado, a resposta foi que colocamos com a caneta vermelha. Se for a inscrição como estagiário, local do curso. Cuidado com uma brincadeira dessa. Isso puxa o tapete de quem não presta atenção no enunciado. Ok? Próximo item que temos que falar em inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. As questões, entre aspas, mais complicadas nesse tema, encontramos quando falamos em cancelamento e licenciamento da inscrição. Cancelamento e licenciamento da inscrição. Vou limpar a tela, vamos montar uma tabela para você nunca mais errar uma questão por aqui. De um lado, eu vou colocar informações, então, sobre o cancelamento. E do outro lado, colocamos informações sobre o licenciamento da inscrição. Cancelamento e licenciamento da inscrição. Vamos lá. No cancelamento, para quem gosta de acompanhar com a lei, para quem gosta de fundamentar o caderno, eu vou buscar informações no artigo 11 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 11 do Estatuto da Advocacia, por lá que eu vou buscar informações sobre o cancelamento. Licenciamento, eu vou buscar informações no artigo 12 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 11 e artigo 12 do Estatuto da Advocacia. A primeira informação que eu coloco é justamente o que vai diferenciar o cancelamento do licenciamento da inscrição. O que vai diferenciar o cancelamento do licenciamento? O cancelamento, eu estou trabalhando com a caneta preta, com cancelamento e com a azul no licenciamento para diferenciar um pouco. Se você tem duas cores de caneta, faça o mesmo no caderno, que isso aqui facilita lá na frente, tá? O cancelamento, eu coloco ele como sendo definitivo. Cancelamento como sendo definitivo. Alisson, então, uma vez cancelada a minha inscrição, eu não posso voltar a ser um advogado? Pode ou não pode? Claro que pode. Claro que pode. Uma vez cancelada a inscrição, você pode voltar a ser um advogado. Mas você não falou que ele é definitivo? Completa. O cancelamento ele é definitivo em relação ao número da sua inscrição. Agora sim. O cancelamento ele é definitivo em relação ao número da sua inscrição. Onde eu quero chegar? Uma vez cancelada a sua inscrição, você pode voltar a ser um advogado, só que você retorna com um
novo número de inscrição. Então, cuidado. O cancelamento ele é definitivo em relação ao número da sua inscrição. Cancelamento é definitivo em relação ao número da inscrição. Do jeito que eu coloquei na ilustração, uma vez cancelada a inscrição, você pode voltar a ser um advogado, mas retorna com um novo número de inscrição. Vem cá. Aquela numeração, ela não será restaurada. A sua numeração, ela não será reaproveitada. Ela vai para os arquivos do OAB. Virou dado histórico. Acabou. Já no licenciamento, você mantém o número da sua inscrição. Vamos no quadro. No licenciamento, você mantém o número da sua inscrição. Então, nessa primeira linha da tabela, você já coloca aqui a diferença do cancelamento para o licenciamento. Eu vou perder minha numeração, eu não vou poder restaurar, ninguém vai poder aproveitar. No licenciamento, quando eu retornar, eu mantenho a minha numeração. Alisson, tudo bem, mas o que a lei diz? Como que eu consigo obter o cancelamento da minha inscrição? Você consegue obter o cancelamento da sua inscrição mediante um requerimento justificado. Requerimento simples. Você consegue obter o cancelamento da sua inscrição mediante um requerimento simples. Requerimento simples possibilita o cancelamento da sua inscrição. O que seria um requerimento simples? Você comparece no AB e fala, AB, eu quero cancelar a minha inscrição. Por quê? Porque sim. Acabou. E como é que você pode obter o licenciamento da sua inscrição? O advogado pode obter o licenciamento da sua inscrição mediante um requerimento justificado. Requerimento justificado. Requerimento simples possibilita o cancelamento. Requerimento justificado, você pode obter o licenciamento da sua inscrição. A OAB vai analisar a sua justificativa, estando tudo em ordem, você obtém aqui o seu licenciamento. Vamos conversar um pouquinho? Alisson, me dá um exemplo. Como assim? Por exemplo, o sujeito comparece no OAB e fala assim, OAB, eu vou estudar fora do país por 2 anos. Eu vou fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, eu vou me dedicar aqui aos estudos fora do país por 2 anos. Então, eu estou comparecendo aqui, estou requerendo, estou justificando o meu pedido de licenciamento. É claro que a sua justificativa vai ser considerada. Você vai ser licenciado, quando você retornar, você restaura a sua numeração. Próxima hipótese que a lei coloca como sendo o caso de cancelamento. O que está na lei? O que justifica o cancelamento da inscrição do advogado? Vamos na tela, vai completando a sua tabela. Temos o cancelamento da inscrição quando o advogado passa a exercer atividade incompatível com a advocacia. O advogado que passa a exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo. O advogado que passa a exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo, exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo, hipótese de cancelamento da inscrição. Vamos conversar. Como eu disse, eu gosto de estudar através de exemplos. Isso facilita muito. Eu sempre estudei através de exemplos e eu acho que isso ajuda muita gente. Um exemplo de atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo. Um juiz de direito. O sujeito era um advogado, resolve, por motivos profissionais, seguir carreira na magistratura. Presta o concurso, é aprovado, tomou posse. Um juiz de direito, ele passa a exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo. O que acontece com a inscrição na OAB de um juiz de direito? Ela é cancelada. O advogado que passa a exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo, ele tem a sua inscrição cancelada. Um juiz, ele tem a inscrição cancelada na OAB.
Próxima hipótese de licenciamento. Vamos na tela. Vamos na tela. O advogado que passa a exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário. O advogado que passa a exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário. Exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário é hipótese de licenciamento da inscrição. Hipótese de licenciamento. Como combinamos, vamos colocar um exemplo. Me fala um exemplo de atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário. Quem que podemos citar? Chefe do Poder Executivo. O sujeito é um advogado, ele resolve concorrer nas próximas eleições a prefeito do município, a governador do estado, a presidente da república. Então, ele é advogado, ele quer concorrer aqui, prefeito, governador ou presidente da república. Ele se candidata, ele participa de campanha, ele é eleito. Tomou posse, ele passou a exercer atividade incompatível com a advocacia. Um chefe do Poder Executivo, quanto tempo ele vai ficar no cargo? É difícil perguntar isso hoje em dia, não é? Mas, a princípio, 4 anos. Um chefe do Poder Executivo, ele vai ficar no cargo, a princípio, por 4 anos. Ele passou a exercer uma atividade incompatível em caráter temporário. O que acontece? Vamos ter o licenciamento da sua inscrição. Amanhã depois deixou de exercer a atividade incompatível, ele retorna com a mesma numeração. Oi, pois não. Bom, um vereador, a colega colocou, mas e um vereador? Um vereador, ele não exerce atividade incompatível com a advocacia, regra geral. Um vereador, ele tem um impedimento. Ele pode exercer a advocacia, mas possui algumas limitações. Então, não seria caso aqui de atividade incompatível. Tá bom? Vamos lá. Próxima hipótese que a lei coloca como sendo o caso de cancelamento da inscrição. Vamos no quadro. Temos o cancelamento da inscrição no caso de morte. O advogado morreu. No caso de morte, temos aqui o cancelamento da inscrição. No caso de morte, temos o cancelamento da inscrição. Vamos conversar um pouquinho? Não é o seu caso. O curso está começando agora, estamos começando a montar o seu caderno, então você ainda está tranquilo. Agora, aqueles que vão prestar logo mais a prova, eu acabei de dar aula para uma turma que vai prestar aqui logo mais o exame de ordem, o pessoal está nervoso. O pessoal está ansioso, né? Você ainda está tranquilo, tem um tempinho para a sua prova, mas quem vai prestar aqui logo o exame que está perto, tem muitos que estão nervosos. E eu percebo isso pelas perguntas que eu recebo. E isso acontece sempre. Eu saí agora há pouco de uma turma, eu estava relembrando esse ponto da matéria, cancelamento e licenciamento da inscrição. Aí eu falei, olha, morte é hipótese de cancelamento da inscrição. Aí a colega levantou a mão e disse, Alisson, mas é morte em caráter definitivo ou temporário? Eu fiquei sem jeito, eu falei, olha, eu não entendo muito desse assunto, mas eu tenho medo de falar disso aqui. Mas eu acho que se morreu, acabou, tá? Eu entendi o que ela quis colocar. Eu falei assim, olha, eu acho que morreu, acabou. Alisson, mas e se ele voltar? Bom, se voltar, acho que não vai pagar anuidade. Pelo menos da forma que conhecemos. Pessoal, pelo amor de Deus, morte cancela a inscrição, tá? Morte é hipótese de cancelamento. Eu entendi a questão da colega, ela estava, logicamente, ansiosa, nervosa com a prova, ela pegou, perguntou sem pensar. Mas morte cancela a inscrição, tá bom? Além da morte, vamos na tela. Temos a exclusão. Exclusão também implica no cancelamento da inscrição. Exclusão também é hipótese de cancelamento da inscrição. Sim, pode perguntar. Bom, as hipóteses do cancelamento do licenciamento são essas que estão previstas aqui. O que podemos colocar como licenciamento? Aí vamos verificar se conseguimos encaixar em alguma dessas hipóteses. No licenciamento, seria, no caso do advogado que passa a sofrer de doença
mental curável. O advogado que passa a sofrer de doença mental curável, ele vai ter o quê? O licenciamento da sua inscrição. Doença mental curável, licenciamento da inscrição. E a última hipótese de cancelamento, quando a questão diz que o advogado perdeu requisito de inscrição. O advogado que perde requisito de inscrição, ele vai ter a sua inscrição cancelada. Eu destaco esse último quadrinho, a perda de requisito, porque se o examinador colocar a questão por aqui, ela não vai ser tão direta. Ele não vai perguntar, olha, perda de requisito é a hipótese de quê? Cancelamento ou licenciamento? Não. De alguma forma, ele vai exigir que você lembre o quê? A primeira página do seu caderno de hoje. De alguma forma, ele vai exigir que você lembre os requisitos da inscrição. Ele vai exigir que vocês lembrem os requisitos da inscrição que abrimos a nossa discussão nesse ponto da matéria. Então, para configurar a hipótese de cancelamento ou licenciamento, temos que tentar encaixar em uma dessas hipóteses que vocês encontram na lei. Oi, pode perguntar. Então, a colega levantou o Estatuto do Deficiente, né? Doença mental curável é a hipótese de licenciamento. Antes da legislação do Estatuto aqui do Deficiente que a colega levantou, falávamos que doença mental incurável era hipótese de cancelamento, porque o sujeito perderia aqui a capacidade civil, que é requisito de inscrição. Só que agora essa legislação afastou essa possibilidade. Então, hoje, uma doença mental incurável, não podemos, por essa alegação, cancelar a inscrição do sujeito. Tá bom? Eu não posso falar que ele perdeu a capacidade civil, porque a legislação afastou aqui o que era até então presumido. Foi essa alteração. Justifica. Ele vai solicitar o licenciamento, sob a justificativa da impossibilidade de exercer a profissão. Cada caso vai ser analisado. Vamos apresentar aqui a justificativa. Pessoal, o pessoal está se pegando nas questões da doença. Você é um advogado? Ninguém na OAB é um médico. Então, para justificar aqui o licenciamento, vai ter aqui um laudo médico. Ninguém na OAB tem condição de analisar aqui. Então, vai ter um laudo médico que vai justificar, logicamente, o pedido. O que vai estar no laudo, que vai ser aqui a justificativa. Mas isso implica, isso não implica? Quem sabe isso é o médico. Tá? O advogado só sabe aqui analisar o documento. Oi. Pode perguntar. Então, a colega levantou, e a anuidade permanece sendo pago? Olha, eu infelizmente não sei colocar aqui o que acontece em todos os estados do país. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, temos aí uma resolução, salvo engano, do Conselho, que coloca que o advogado ele vai deixar de pagar a anuidade se ele solicitar que deixe de pagar. Então, ele vai requerer o licenciamento e ele vai falar assim, olha, eu também não quero pagar a anuidade. Ele vai ter essa opção. Então, aí vai ter que analisar cada estado. Isso não pode ser objeto de questão, porque pode mudar, talvez, de estado para estado. Mas vai ser analisado. A princípio, o licenciamento e cancelamento, ele deixaria de pagar a anuidade. A princípio, sim. Tá bom? Oi. Então, questões de procedimento, como é que eu vou obter o meu cancelamento, procedimento administrativo, aí não temos como entrar na questão. Ainda mais que você preste um exame nacional, um exame unificado, isso pode mudar de estado para estado. Tá bom, colega? Exemplo de exclusão, muito bom. O colega falou assim, Alisson, me dá um exemplo de exclusão. Exclusão, iremos estudar com bastante calma lá para frente. Um exemplo de exclusão, a exclusão só é aplicada em 4 hipóteses, para ser sincero. Então, eu poderia dar aqui 4 exemplos. Crime é hipótese de exclusão. Crime implica em exclusão. O advogado que perde a sua idoneidade moral, ele vai ser excluído. O advogado que recebe 3 suspensões, a terceira suspensão implica em exclusão. E um advogado que é condenado na OAB porque ele falsificou uma prova para inscrição. O sujeito deu entrada com diploma falso, por exemplo. Ele vai ser excluído. Tá? Então, eu só posso citar 4 exemplos de exclusão, que são os 4 exemplos que vocês encontram no artigo 34 do Estatuto da Advocacia. Oi.
Vamos lá. A colega levantou a questão da Defensoria Pública. Bom, a questão da Defensoria Pública, vamos ter aqui uma discussão, uma visão da OAB, uma visão, logicamente, da Defensoria Pública. Como vocês vão prestar o exame de ordem, eu acho que nesse momento é mais adequado adotar o posicionamento da OAB. Então, o posicionamento da OAB, o advogado, como sendo defensor público, ela entende que ele tem que ter inscrição na OAB. Temos discussões, logicamente, mas nesse momento você vai prestar exame para a ordem. Já que você vai prestar exame para a ordem, um advogado público, a OAB entende que tem que ter a inscrição. Tá bom? Pessoal, pequeno intervalinho para virar mídia e é nesse ponto que vamos dar sequência no próximo bloco. Intervalinho e voltamos já.